é a pressão intracraniana normal. A partir daí, a gente vai entender o que é a elevação da pressão intracraniana, tá? Então, nada mais você tem que saber do que o seguinte para caracterizar a doutrina de Monron-Kelly. O crânio é um estojo ósseo inextensível, certo? E que vai abrigar sangue venoso, sangue arterial, que juntos vão compor 10% do volume intracraniano, parênquima cerebral, propriamente dito, que compõe 80% do volume, e líquor, que corresponde a 10% do volume faltante. Essa comunhão desses 4 compartimentos vai determinar uma pressão intracraniana. Lembrar lá dos primórdios da física que a pressão ela depende do volume. Então, a forma como esses 4 volumes interagem determina uma pressão intracraniana. Essa pressão, idealmente, deve estar entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, ou 6,5 a 20 centímetros de água, se você usar esse outro parâmetro de medida. Perfeito? E o que você tem que saber aqui? Que para definir pressão intracraniana, eu tenho uma zona cinzenta, eu tenho ali uma gordurinha, que é o 20 milímetros de mercúrio. Então, 5 a 15 é o ideal, é o normal, mas a hipertensão intracraniana é definida a partir de 20 milímetros de mercúrio, ou 27 centímetros de água, se você usar esse parâmetro. Certo? E vai ser importante você entender isso, porque num primeiro momento eu tenho mecanismos de compensação, são vários, eu vou mostrar para você nessa aula, para tentar evitar que um aumento de volume de um desses compartimentos leve a um aumento de fato na pressão intracraniana. Então, não existe uma linearidade, no primeiro momento, de aumento de volume e aumento de pressão. Eu tenho mecanismos de compensação. O que a doutrina de Monron-Kelly diz para a gente? De forma bem básica, que sangue venoso e líquor, eles podem ser expulsos do compartimento intracraniano até um determinado limite, que é um limite de 70 ml em média. Então, se eu tiver, por exemplo, uma lesão, a gente vai ver isso em detalhes, eu estou só iniciando, pontuando com vocês. Se eu tiver um tumor, uma neoplasia, né, no parênquima, a primeira coisa que vai acontecer para tentar compensar esse volume é achar espaço. E como é que isso acontece? Expulsando, diminuindo a quantidade que eu tenho de líquor intracraniano e expulsando, diminuindo a quantidade de sangue venoso. Perfeito? Eu diminuo até 70 ml da quantidade desses 2 compartimentos para tentar albergar esse volume excedente da neoplasia. É claro que isso tem um limite. A partir, né, desse limite excedido, aí o aumento de volume vai gerar grandes aumentos de pressão. Tá? Então essa é a ideia do Monron-Kelly. 4 compartimentos, em harmonia, 5 a 15 milímetros de mercúrio. Se ocorre um aumento de volume, os 2 compartimentos que primeiro tentam diminuir o seu volume para abrigar o excedente são líquor e sangue venoso. Ok? Então agora que a gente pontuou o que é a hipertensão intracraniana, entendeu o básico sobre isso, a gente começa a aprofundar um pouquinho no mecanismo. São várias as causas de hipertensão intracraniana. Essas causas de hipertensão intracraniana, elas trazem consigo diferentes mecanismos fisiopatológicos. Portanto, diferentes estratégias de tratamento. Aqui eu vou citar para vocês as principais. AVC isquêmico, hemorrágico, neoplasia, TCE, encefalopatias metabólicas pelo edema vasogênico que pode acontecer, o próprio excesso importante de pressão arterial, que é a encefalopatia hipertensiva, a obstrução da drenagem licórica. De forma mais estruturada, vamos entender o seguinte: as diferentes causas de hipertensão intracraniana podem ser categorizadas de acordo com qual é o compartimento acometido. É sangue arterial? É sangue venoso? É líquor ou é parênquima? Tá? Só para a gente citar aqui: sangue venoso, trombose venosa cerebral. Sangue arterial, um AVC isquêmico, por exemplo. Parênquima, neoplasia, é o mais comum deles, uma neuroinfecção. Líquor, a obstrução da drenagem licórica. Então, a própria presença da alteração de um desses compartimentos, por si só, já leva a um volume excedente, que vai levar a um aumento de pressão, que, como eu disse a você, num primeiro momento é parcialmente compensado. O grande problema é o edema. Esse, na maioria das vezes, é o grande problema. O edema, quando acompanha cada uma dessas alterações, pode levar a um aumento mais importante ainda do volume e, com isso, descompensar a pressão intracraniana. E por que é importante eu citar para você como é que acontece o edema intracraniano? Porque o tratamento acaba sendo muito diferente de acordo com a forma como se estabelece esse edema. Então veja quais são os principais tipos de edema intracraniano. O primeiro deles é o edema hidrostático. O edema hidrostático é uma situação na qual a pressão arterial é tão alta, que o cérebro não consegue regular o calibre dos vasos intracranianos para regular esse fluxo.
Então eu acabo tendo um vazamento de líquido de dentro do vaso para o parênquima cerebral, de tão alta que é a pressão, em média superior a 220 por 120, certo? Esse é o edema hidrostático. A coluna de pressão é tão alta, é tão forte, que acaba vazando plasma, para dentro do intestino cerebral. Esse é o edema hidrostático. Como é que você trata isso? Você vai diminuir a pressão arterial. Essa é a forma de tratar. Diminuir a pressão arterial, certo? Outro tipo de edema é o edema intersticial. Também é um vazamento de líquido. Mas é um vazamento de líquido que não acontece com um volume tão alto, numa velocidade tão rápida. Aqui o que acontece? Eu obstruí a drenagem licórica, o líquor ele vai lentamente acumulando. Eu tenho vários pontos no sistema ventricular de reabsorção, só que essa capacidade de reabsorção ela acaba sendo exaurida, e aí eu vou aumentando, e vagarosamente o paciente vai tendo um vazamento de líquor. Se for uma obstrução completa, certo? Eu posso ter instalação de sintoma de forma relativamente rápida, mas pode ser algo mais indolente, uma obstrução parcial, em que, por exemplo, o paciente só vai manifestar sintomas quando, por exemplo, ele dorme. No meio da noite, ele acaba tendo sintoma. Porque a gravidade vai desfavorecer a drenagem, porque ele está a 0 graus, e porque durante a noite ele acaba tendo o quê? Um processo de hipoventilação. Aumenta o gás carbônico. Gás carbônico vasodilata o vaso intracraniano. Aumenta o volume do sangue venoso. Ou seja, eu aumentei o volume no compartimento que deveria compensar o problema. Ao invés de diminuir sangue venoso, eu aumentei, porque eu aumentei o calibre do vaso. E isso pode ser o fator a partir do qual eu descompenso o volume intracraniano e acabo tendo a hipertensão intracraniana. Certo? Então, até agora, 2 mecanismos. Edema hidrostático e edema intersticial. Mas esses não são os 2 principais mecanismos. Os 2 principais, que eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu, são edema hidrostático, citotóxico e edema vasogênico. Mecanismos diferentes. Edema citotóxico, morreu a célula. Edema vasogênico, aumentou a permeabilidade vascular da célula. Coisas diferentes, de tratamentos diferentes. Vamos ver em detalhes isso. Célula normal. Como é que funciona a célula normal? Prometo que vai ser mais fácil aqui. A ideia é a seguinte. Eu tenho a bomba de sódio e potássio, que está pontuada aqui por esses quadradinhos transparentes, brancos. Eu tenho a concentração de água, eu tenho a concentração de sódio. O que acontece normalmente? Eu tenho um acúmulo de sódio dentro da célula. E isso mantém um equilíbrio hidrostático. Isso, por osmose, acaba mantendo uma concentração adequada de água dentro da célula e de água fora da célula. Perfeito? Então isso é importante você ter em mente. O que você tem que entender? À medida que o sódio sai da célula, e quem faz isso é a bomba de sódio e potássio, eu acabo gerando um gradiente para fazer o quê? Segurar a água, dentro ou fora da célula. Então a bomba de sódio e potássio, que gasta energia, é que controla a concentração de líquido no intra e no extracelular. Então essa estrutura ela é fundamental para que eu consiga controlar, de acordo com a demanda, de acordo com a quantidade de sal no sangue, eu consiga controlar o quanto de água fica dentro da célula, o quanto de água fica fora da célula. O que acontece no edema citotóxico? Eu tenho a morte da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela para de funcionar. A principal causa vai ser o quê? O AVC isquêmico. Porque chega menos sangue, não tem oxigênio, não produz energia, a bomba de sódio e potássio para de funcionar. Desculpa. Outra forma de acontecer isso, uma encefalopatia hepática ou um trauma crânioencefálico. São lesões diretas do neurônio, tá? E qual que é o problema disso? Se eu paro de ter o funcionamento das bombas de sódio e potássio, olha aqui, eu não consigo mais jogar o sódio para fora da célula. Ou seja, o sódio, na verdade, vai tender a entrar na célula. Aí a água entra na célula. E quando isso acontece, a célula ela adquire proporções maiores. Ela fica túrgida, ela fica inchada. E esse inchaço da célula, a água que entra ali, vai acabar explodindo a célula. Então, o edema citotóxico é isso que acontece. O cito, a célula, fica inchada, fica toxemiada, entre várias aspas. Tá? A água entra para a célula que a bomba de sódio e potássio pode funcionar. Certo? Então, isso é diferente do edema vasogênico. O edema vasogênico é aquela situação em que eu tenho um aumento da permeabilidade da barreira. Por exemplo, uma neoplasia, um AVC hemorrágico, fases tardias do TCE ou de um abscesso cerebral. Tá? Eu tenho aqui inflamação, liberação de mediadores inflamatórios. Isso acaba aumentando a permeabilidade vascular. O mecanismo é totalmente diferente. O que acontece aqui? Veja, a membrana celular ela está toda pontilhada.
Por que ela está toda pontilhada? Porque eu perdi a permeabilidade. Se eu perdi a permeabilidade, o grande problema está aqui, ó, na proteína. Em linhas gerais, a proteína é muito grande para passar livremente pela membrana. Então, eu não tenho o problema de fluxo de proteínas. Só que no aumento da permeabilidade, eu passo a ter esse problema. Porque aí a proteína consegue atravessar a membrana. O que acontece quando a proteína atravessa a membrana? A proteína sai da célula. E se ela sai da célula, ela vai para o meio extracelular. E aí a água vai junto. Então aqui o que acontece? A célula fica pequena. O que fica inchado é o interstício. O interstício fica cheio de líquido, cheio de proteína. Perfeito? São mecanismos diferentes. Aí você deve estar se perguntando, por que eu tenho que saber isso? Concordo, raramente isso vai ser perguntado para você, certo? Quando é que você tem um edema citotóxico, quando é que você tem um edema vasogênico. Mas veja, em algumas situações de edema vasogênico, você pode usar corticoide. A principal delas é a neoplasia intracraniana e alguns tipos específicos de infecção. Porque o corticoide ele vai diminuir esses mediadores inflamatórios e acaba diminuindo esse aumento de permeabilidade. Mas não é todo edema vasogênico que serve que você pode usar o corticoide. TCE, por exemplo, por mais que tenha um componente vasogênico, eu não uso corticoide. Diferente do que acontece no citotóxico. Não tem sentido usar corticoide. O problema é a bomba de sódio e potássio. O corticoide não vai fazer nada ali. Ele não vai resolver o problema, certo? Então, o que você faz no edema citotóxico? Você tenta reestabelecer o fluxo para aquela célula, porque às vezes a bomba de sódio e potássio ela parou de funcionar, mas ainda está viável, que é o que a gente chama de penumbra, a gente vai ver esse conceito nas aulas de AVC. Ou, eventualmente, você faz o que? A craniectomia descompressiva. Você simplesmente tira a calota craniana, já que você sabe que não tem como reverter o processo, a célula morreu. O que você faz? Você impede que esse edema acabe comprimindo as estruturas adjacentes, que vai levar ao óbito do paciente. Então você faz uma craniectomia, você tira a calota craniana e deixa o edema progredir, só que agora para fora da cabeça, ao invés de esmagar as estruturas intracranianas. Certo? Então, isso é uma parte importante. Citotóxico, a célula incha. Vasogênico, a célula murcha. Ok? Perfusão cerebral. O que eu tenho que saber sobre perfusão cerebral? Que a pressão de perfusão cerebral é uma coisa. É a pressão com que o sangue chega na célula. Mas isso não é sinônimo de fluxo, de irrigação do tecido cerebral. Por quê? Porque a gente tem uma coisa maravilhosa chamada autorregulação cerebral. Então veja, a pressão de perfusão tem que ser acima de 60 milímetros de mercúrio. É a pressão com que chega o sangue no cérebro. O que determina isso aqui? É a minha pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se eu tenho uma pessoa com a pressão arterial média ali ao redor de 70 milímetros de mercúrio, considerando que eu tenho ali 10 milímetros de mercúrio de pressão intracraniana, na maioria das vezes, 70 menos 10, 60. Está chegando pressão adequada dentro do sistema intracraniano, né? da circulação intracraniana. Certo? No entanto, isso aqui não é sinônimo de fluxo. Isso não é sinônimo de sangue que realmente chega na célula. Por quê? Porque eu dependo de uma coisa chamada fluxo sanguíneo cerebral, que também tem que ser maior do que 60. Só que aqui é ml a cada 100 gramas por minuto. Calma que vai fazer sentido. E como é que eu controlo esse fluxo sanguíneo? Esse fluxo sanguíneo ele é realmente diretamente proporcional à pressão, mas ele depende da resistência do vaso. E isso eu consigo controlar. O corpo consegue controlar o calibre do vaso. Portanto, se eu tiver um aumento da pressão de perfusão, eu vou aumentar a resistência vascular. Eu vou diminuir o calibre do vaso. Se eu tiver uma diminuição da pressão de perfusão, para compensar, eu diminuo a resistência. Eu faço vasodilatação do vaso, que é o que eu vou te mostrar em instantes. É a forma que o corpo tem de refinar aquele mecanismo de compensação. Certo? Então lembra, primeiro mecanismo é a doutrina de Monro-Kelly. Criei aqui uma neoplasia, né? O paciente tem uma neoplasia no parênquima. Qual que é a primeira coisa que acontece? Expulso o líquor e expulso o sangue venoso. Certo?
expulso os dois compartimentos, o volume dos dois compartimentos, e isso tem uma limitação, até 70 ml em média. Então, esse é o primeiro grande mecanismo, diminuir o volume de líquor e de sangue venoso. Agora, esse aqui é o segundo grande mecanismo, que é o que leva em consideração essa relação de pressão de perfusão com resistência vascular. Então, vamos olhar com calma aqui comigo. Ó. Na medida que o paciente tem um aumento de volume intracraniano, esse aumento de volume, correndo aqui para a direita no eixo X, no primeiro momento ele não gera aumentos de pressão. Veja, a pressão continua em 20. Isso acontece pelo que a gente acabou de ver e pela forma como o corpo vai regular o calibre dos vasos. Chega um momento, no entanto, que esse mecanismo ele exaure. Eu não consigo mais manter esse mecanismo. E aí aumentos pequenos de volume, por exemplo aqui, vão determinar grandes aumentos de pressão intracraniana, que vai ser extremamente deletério para o paciente. Então, veja só, isso chama complacência cerebral. Esse é um conceito que você vai usar na ventilação mecânica também. A complacência é a capacidade de segurar um volume, de, digamos assim, se adaptar a um volume, de abrigar um volume, sem gerar aumentos de pressão. Se eu tenho uma complacência cerebral baixa, eu quero dizer o seguinte, pequenos aumentos de volume vão gerar grandes aumentos de pressão. Complacência cerebral baixa acontece na hipertensão intracraniana. Complacência cerebral alta quer dizer que eu consigo abrigar uma quantidade maior de volume sem variar a pressão, que é o que acontece nessa primeira fase da instalação da pressão intracraniana elevada. Certo? Então, esse é o segundo mecanismo de compensação, que é o quê? Aumentar a pressão arterial, aumentar o fluxo de sangue que chega no cérebro. Então imagina que o paciente ele tem ali um aumento da pressão intracraniana e eu tenho que melhorar o sangue que chega para chegar no tecido. O que eu faço? Eu aumento a pressão arterial média. O corpo faz isso. Então para que ele aumenta a pressão arterial média? Para melhorar a perfusão, a pressão de perfusão. Pressão de perfusão não é PAM menos PIC? Se eu aumentei a PIC, o que eu faço? Eu aumento a PAM para dar conta do recado. Isso é importante. O paciente com TCE, por exemplo, que tem um choque hipovolêmico, você presume ali que por conta do TCE ele está com aumento da pressão intracraniana, certo? Esse cara ele não pode estar chocado. Eu não posso fazer hipotensão permissiva no TCE por conta disso aqui. Porque se eu fizer hipotensão permissiva, se eu admitir valores mais baixos de PAM, eu estou gerando um grande problema para o paciente. Por quê? Porque a pressão de perfusão vai cair muito. Já que a PIC aumentou, eu tenho que aumentar a PAM também para manter uma pressão de perfusão ao redor de 60. Sempre vai ser esse o alvo, tá? Um menos o outro tem que dar ao redor de 60, tá bom? E o terceiro mecanismo de compensação, agora sim a gente vai retomar aquele conceito da resistência com fluxo. Veja só esse gráfico. Aqui embaixo eu tenho a pressão de perfusão cerebral, que a gente viu que é PAM menos PIC, ok? Essa pressão de perfusão cerebral vai gerar um fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Que é o que importa. Afinal das contas, o que importa é o fluxo sanguíneo cerebral. A pressão é importante, mas o que importa é o fluxo, é o que realmente chega no tecido. Ok? A gente viu como é que varia a pressão de perfusão, PAM menos PIC. E a gente viu também que eu consigo jogar fora sangue venoso e líquor no primeiro momento para melhorar a complacência. Quando esses dois mecanismos não resolvem, entra esse terceiro aqui, que é dilatar ou fazer vasoconstrição dos vasos intracranianos. Então vamos lá. À medida que eu tenho um aumento da pressão de perfusão cerebral, e o inverso é verdadeiro, à medida que eu tenho uma diminuição também da pressão de perfusão cerebral, o que acontece? Não importa se eu estou olhando o gráfico para a direita ou se eu estou olhando o gráfico para a esquerda. Tá? O que você tem que entender aqui? Que o aumento da pressão de perfusão cerebral, num primeiro momento, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Até que se chega em um limite, mais ou menos 50 milímetros de mercúrio, a normalidade ali é ao redor de 60, que é um platô. O que quer dizer esse platô? Por mais que eu aumente a pressão de perfusão cerebral, porque o paciente está com a PM muito alta, por exemplo, paciente hipertenso, por mais que eu aumente muito, existe um platô. Eu consigo regular o fluxo. E aí eu não tenho aquele mecanismo que eu falei que é o edema hidrostático. Por que isso não acontece? Porque eu faço o quê? Eu mudo o calibre do vaso intracraniano. Então,
Para que eu garanta esse platô aqui, o vaso ele vai fazer o quê? Vai ficar cada vez mais constrito, cada vez menor de calibre, quanto maior for a pressão, e isso considerando aqui um fluxo da esquerda para a direita, perfeito? Ó. Se eu aumento a pressão, diminui o calibre, e se o paciente estiver diminuindo a pressão, eu também aumento o calibre. Então eu consigo regular, o que eu chamo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral a partir do calibre dos vasos intracranianos. Só que isso tem um limite. O limite está ali ao redor de mais ou menos 200 milímetros de mercúrio. É a situação na qual, por mais que eu gere essa demanda de vasoconstrição, o vaso não tem como diminuir mais de calibre. E aí, aumentos de pressão de perfusão vão acabar gerando aumentos de fluxo. É aí que acontece o edema hidrostático. É o edema da encefalopatia hipertensiva, certo? Eu vou aumentando a pressão e aí isso gera uma repercussão direta, que é o aumento do fluxo, tá? Então veja, esse gráfico pode ser entendido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Existe uma autorregulação, seja por um aumento ou por uma diminuição de pressão de perfusão. O controle do calibre dos vasos intracranianos consegue controlar o fluxo sanguíneo, que é o que importa, que é o que se traduz por oxigenação do tecido, certo? Importante isso. Então, eu tenho que entender também como é que o CO2 e o O2 mexem nisso aqui. Isso é importante. Se eu aumento o CO2, a hipercapnia, eu faço vasodilatação. A mesma coisa que faz a hipoxemia. Isso nada mais é do que um feedback, certo? Então, se eu aumento o CO2, eu tenho que aumentar o calibre. Se eu diminuo o oxigênio, eu tenho que também aumentar o calibre, para melhorar a troca, para melhorar a oxigenação e melhorar a lavagem do CO2. E o inverso é verdadeiro. Se eu acabo tendo diminuição do CO2, eu diminuo o calibre intracraniano, certo? A gente vai ver qual é a repercussão que isso tem lá na frente. Então, 3 mecanismos de compensação. Sei que essa parte pode ser um pouquinho confusa, tá? A gente viu aí em etapas um pouquinho diferentes, mas veja, são 3 mecanismos. Primeiro, diminuir sangue venoso / líquor. Segundo, aumentar a PAM. Terceiro, mexer no calibre dos vasos intracranianos. Esses são os mecanismos de compensação de um aumento ou de uma diminuição da pressão de perfusão, tá? É o que evita o paciente de ter ou hipoperfusão ou hiperperfusão, que gera edema, ok? Esse é o resumo da ópera. Então vamos testar um pouquinho para você ver como isso aqui às vezes cai na prova. Como é que eu estou falando isso aqui, porque realmente é importante você ter uma ideia. Vamos lá. Sobre a fisiologia e metabolismo cerebral, assinale a alternativa incorreta. Fluxo sanguíneo cerebral médio é 60 ml a cada 100 gramas por minuto, está correto. Essa média de fluxo alcança taxas maiores na substância cinzenta, que pode chegar a 100 ml por 100 mg por minuto e valores menores na substância branca. Veja, não falei isso para você. Isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Mas você sabe que o normal é 60. Não briga com a questão. Ele quer a incorreta. Isso aqui provavelmente está correto, tá? Estou te dizendo que está correto, mas mesmo não sabendo dessa informação, você sabe que o começo está totalmente correto, tá? Guarda os 60. É a pressão de perfusão ideal, é o fluxo sanguíneo cerebral ideal, tá? Vamos para a próxima. A grande demanda de energia dos neurônios cerebrais é suprida pelo ATP, pela via da glicólise, do ciclo cítrico e da cadeia respiratória. Você fala, meu Deus, não lembro de nada disso. Mas guarda o seguinte, neurônio só usa glicose. Ponto. Esse neurônio usa preferencialmente glicose. Aliás, o maior consumo de glicose que a gente tem é no neurônio. Então tá certo isso aqui. C. A manutenção do fluxo sanguíneo cerebral depende do equilíbrio entre a pressão intracraniana e a pressão arterial média. Tá? Tá certo isso? Tá certo. Por quê? Porque a manutenção do fluxo depende realmente da pressão de perfusão, que nada mais é do que pressão intracraniana, pressão arterial média menos pressão intracraniana, e depende também do calibre, que é a resistência vascular. E D. Elastância intracraniana é a capacidade do crânio de tolerar o aumento do volume sem o aumento correspondendo à pressão intracraniana. Isso chama o quê? Complacência. Elastância é o contrário de complacência. Elastância é o contrário. É quando um aumento de volume gera grandes aumentos de pressão. Então, complacência é o nome disso que está descrito. É a complacência que permite abrigar volumes sem gerar aumentos de pressão. Questão extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas, se cai isso aqui e você acerta, já sabe, né? Está na frente aí de um monte de gente. Sintomas de hipertensão intracraniana.
tá? De tudo isso que eu falei, guarda o seguinte, ó, 3 mecanismos. É o que eu mostrei a 2 slides. Guarda isso que já está excelente, tá? Agora a gente vai para uma parte mais prática. O que o paciente com aumento da pressão intracraniana pode apresentar? Ele pode apresentar cefaleia, que eu acabo distendendo receptores de dor. Ele pode apresentar náuseas e vômitos. Ele pode apresentar paralisia de nervo craniano, principalmente do sexto nervo craniano. A gente viu na primeira aula desse módulo. Ele pode apresentar rebaixamento do nível de consciência, crises epiléticas e baixa acuidade visual. Por quê? Porque ele tem papiledema. Eu acabo tendo esse borramento da cabeça do nervo óptico, que é o que está apresentado aqui à direita. Tá bom? Vamos ver uma questão? Verônica, 34 anos. Ela vem à consulta do otorrino por cefaleia. A paciente tem sinusite e acredita que por esse motivo está enxergando duplo. O exame otorrinolaringológico é normal. O médico residente tem que decidir se encaminha a paciente à atenção básica ou para o neurologista na emergência. O preceptor lhe pergunta se a paciente parece ter algum sinal ou sintoma que o leva a pensar em hipertensão intracraniana. Em relação à hipertensão intracraniana, é correto afirmar que, vamos lá, é sugerida pela detecção no exame de fundo do olho de pulso venoso espontâneo. Veja só você. O que você vê no fundo de olho da pressão intracraniana aumentada? Edema de papila, borramento da cabeça do nervo óptico. Na verdade, você perde o pulso venoso. Por quê? Porque o vaso ele fica esmagado e aí você não vê a veia pulsar. Indivíduos sem pressão intracraniana aumentada têm, em 70% das vezes, um pulso venoso espontâneo. Se não for visto um pulso venoso de forma espontânea, se eu comprimir gentilmente o globo ocular, eu tenho que ver pulsatilidade do vaso. Ou seja, o vaso está sem compressão extrínseca. No paciente com hipertensão intracraniana, eu perco o pulso venoso espontâneo e se eu fizer essa compressão no olho enquanto faço a avaliação do fundo de olho, mesmo assim não há dilatação e constrição da veia. Por quê? Porque tem uma compressão extrínseca, que é o edema. Perfeito? Então, na verdade, eu perco o pulso venoso na hipertensão intracraniana e tenho, na verdade, um borramento da cabeça do nervo óptico. B. Associa-se à lesão do sexto par craniano. Isso aqui é fundamental, a gente viu na primeira aula. Está correto. O sexto nervo craniano ele é muito longo e fino. Então ele é muito suscetível à compressão por aumento da pressão intracraniana. O que ele faz? A abdução do olho, porque ele inerva o reto lateral. Então se ele está disfuncional, o paciente quando olha para um lado, o olho disfuncional, né, a abdução, não vai acompanhar. E aí a imagem se projeta em pontos diferentes. E aí ele vê duplo, é a diplopia. Restrição à abdução com cefaleia, até que se prove ao contrário, representa hipertensão intracraniana. Ok? C. O edema de papila é um achado precoce? Na verdade, é tardio. Até o paciente ter o edema de papila, você tem todos aqueles mecanismos de compensação que a gente viu. Então, isso não é precoce. Tá? D. Provoca edema de papila, mas não aparecimento de exudado ou hemorragia. Pode gerar exudato ou hemorragia, se for uma hipertensão tão importante a ponto de gerar alterações vasculares. Comprime tanto o vaso que você tem ruptura desses vasos. Pode ter hemorragia e a formação de exudatos. Então isso pode acontecer. A ausência de pulso venoso espontâneo é patognomônico dessa condição. Não é patognomônico. Por quê? 70% dos pacientes normais, sem pressão intracraniana elevada, eles vão ter, de fato, o pulso venoso espontâneo. 30% não tem pulso venoso espontâneo. 30% só vão ter pulso venoso se você estimular. Tá? Então, a ausência de pulso venoso não é patognomônico de hipertensão intracraniana. Isso é importante. Sintomas de hipertensão intracraniana na criança tem também esse chamado sinal do sol poente. O que é isso? A criança fica com o olhinho baixo. Isso é comum no recém-nascido que está com hipertensão intracraniana, com hidrocefalia. Isso acontece basicamente porque eu tenho alteração de mecanismos que estão no mesencéfalo que controlam a motricidade vertical do olho. E por mecanismos relacionados à maturidade dessas estruturas no recém-nascido, o aumento de pressão intracraniana no recém-nascido pode gerar esse tipo de sintoma aqui, que é o sinal do sol poente. Isso é raro de ser cobrado em prova, mas já foi cobrado em algumas provas. A ideia é te dar uma visão geral de tudo aquilo que pode cair, tá? Então vamos ver uma questão. Você tem um paciente no consultório e logo na entrada nota que a criança apresenta olhar do sol poente. A criancinha está olhando para baixo, tá? O que é correto em relação a isso? Representa um sinal de crise convulsiva? Não.
Pode surgir em razão do aumento da pressão intraocular, que ocorre raramente em tumores do sistema nervoso craniano. Olha, não é aumento da pressão intraocular, é aumento da pressão intracraniana, que altera o mesencéfalo. Então está errado. C, ocorre devido ao comprometimento do nervo óptico, muito comum em alguns tumores, não é alteração do nervo óptico. D, pode significar um sinal de hipertensão intracraniana. Correto, é uma alteração do mesencéfalo, do controle central da movimentação ocular. Ok? Então, correto aqui é a letra D de dado. Importante aqui, questão difícil. Descompensação da pressão intracraniana. Mostrei para vocês todos os mecanismos que a gente tem para tentar compensar um aumento de pressão intracraniana. Mas chega um momento que nenhum desses mecanismos mais é suficiente. Chega um momento que o paciente ele passa a apresentar sintomas mais graves. Não só esses que eu mostrei, de cefaleia, náusea, vômito, alteração da motricidade ocular, edema de papila, tá? Isso tudo é um contínuo de sintomas. Mas quando é que descompensa a pressão intracraniana? É quando o paciente apresenta ou tríade de Cushing ou herniação cerebral. Por que é importante isso aqui? Isso aqui é uma emergência. Se descompensou a pressão intracraniana, esse paciente vai morrer. Vai morrer logo, se você não fizer alguma coisa. Então veja a importância de entender o que fazer. Certo? O que fazer. Então, se descompensou a pressão intracraniana, o paciente vai morrer rapidamente se você não fizer nada. Isso às vezes pode aparecer para você no PA. Então é importante você saber o que você faz. Às vezes não dá tempo de chamar a regulação e chegar no hospital e chegar morto. O que é a tríade de Cushing? É a associação de irregularidade do ritmo respiratório, algumas questões podem chamar de apneia ou bradipneia, o certo é irregularidade do ritmo respiratório, bradicardia e hipertensão arterial, certo? E o que é a herniação cerebral? É a compressão de estruturas do encéfalo, porque aumentou tanto a pressão que está tudo sendo esmagado. Então, estruturas que são rígidas, que é o osso e são as reentrâncias da dura mater, elas vão acabar esmagando o cérebro. Principal apresentação é a herniação do lobo temporal comprimindo o mesencéfalo. O paciente desenvolve essa tríade aqui clássica, que é o rebaixamento do nível de consciência, anisocoria e déficit motor. Anisocoria por quê? Porque tem midríase do lado da compressão. E o déficit motor é contralateral. Tá? Para mais detalhes, você vê a primeira aula desse módulo. Aqui. Bom? Então, guardo isso aqui. Descompensou a pressão intracraniana? Quando? Quando eu pensar num paciente que tem tríade de Cushing ou sinais de herniação cerebral. Tá bom? Vamos ver uma questão aqui para a gente exercitar isso. Paciente de gênero masculino, 8 anos de idade, vítima de TCE. Prontamente entubado, fez manitol e hiperventilação, tá? E pelas características clínicas, ele tem a tríade de sintomas escrita por Cushing. Para essa síndrome clínica, é correto afirmar 50% dos pacientes com hipertensão intracraniana. Olha, se fosse 50% dos pacientes, 50% ia morrer, porque isso aqui é extremamente grave. Então, felizmente, não é tudo isso. Essa síndrome foi observada por Harvey Cushing nos primeiros anos do século XX, em um estudo experimental. De fato, ele induziu hipertensão intracraniana em cavalos a partir de uma medida de coluna de líquido, né, de sangue, comparado com mercúrio. Tá? Então, correto, é assim que ele identificou. O aumento da pressão arterial média estimula os baroreceptores, determinando vasoconstrição periférica. Na verdade, o que acontece é que o paciente ele acaba tendo o aumento da PAS para tentar compensar o aumento da pressão intracraniana. O paciente quer melhorar a pressão de perfusão. Tá? Essa sim raramente determina lesões por herniação cerebral e óbito. Na verdade, muito frequentemente está associada à herniação cerebral e óbito, e não raramente. Questão difícil também, mas o correto aqui seria a letra B, que é a forma como o Cushing determinou esses sinais aí de tríade de Cushing, a tríade dele. Perfeito? Então, aqui só para você ver as herniações cerebrais, para ficar mais visual, mais fácil de entender. Imagina que você tem aqui um hematoma extradural, essa lâmina biconvexa, e à medida que você vai aumentando esse volume, veja, em vários pontos eu posso ter
a compressão do parênquima contra estruturas rígidas, como por exemplo a foice do cerebelo ou a tenda. E aí o que acontece? Eu vou ter a alteração, que é esse vermelhinho aqui, dessas determinadas regiões cerebrais. Então, aqui a principal delas é a herniação do uncus, que é a compressão do mesencéfalo. Isso vai gerar midríase do lado da compressão e uma hemiparesia contralateral, além, obviamente, do rebaixamento do nível de consciência. Ok? Então, vamos ver uma questão aqui. Ó. A herniação uncal é uma situação de extrema urgência. Requer diagnóstico imediato e conduta rápida. A cenário alternativo compreende a clínica clássica. Cefaleias, vômito, bradicardia, bradipneia e pretensão arterial. Isso aqui é a tríade de Cushing, não é a herniação uncal. Respiração de Cheyne-Stokes, pupila média não reativa e decorticação. Veja, a respiração de Cheyne-Stokes ela acontece nas lesões do cérebro, do hemisfério e do diencéfalo. Lesões altas, lembra? Cheyne-Stokes, cérebro. Tá? Não é o que acontece na lesão do mesencéfalo. A lesão do mesencéfalo é do tipo padrão respiratório e hiperventilação neurogênica central. Então tá errado. Tetraplegia flácida, apneia e pupila reativa. Não é tetraplegia, é hemiparesia contralateral. E D, pior do nível de consciência, midríase ipsilateral e hemiplegia contralateral. Perfeito, essa é a tríade clássica associada à herniação uncal, tá bom? Então o correto aqui é a letra D. Então eu sugiro que você faça muitas questões desse tema. É um tema difícil, mas as questões estão todas explicadas e vai te ajudar a pegar os bizus, as dicas, para não errar a questão sobre isso aqui. Tratamento da hipertensão intracraniana depende da causa, depende do mecanismo fisiopatológico. Veja, se for uma neoplasia, é a única situação, de fato, em que eu tenho que usar corticoide, porque é um edema vasogênico. Lembra? A célula murcha, o líquido vai para fora. Tem que melhorar a permeabilidade celular para impedir o escape de proteínas. E o corticoide faz isso. Corticoide, especialmente o dexametasona, 4 mg de 6 em 6 horas. AVC isquêmico. Não tem muito o que fazer depois de passar do tempo de recanalização. O edema vai acontecer e seu paciente vai morrer se for um edema importante. A não ser que você faça o quê? Você tire a calota craniana, faz uma craniectomia. Deixa o edema acontecer para fora da cabeça, para não gerar inércia cerebral. Perfeito? Parece uma coisa heróica, mas existem estudos mostrando que isso melhora muito a chance de uma boa qualidade de vida no seu paciente depois. Pacientes com AVC extenso da cerebral média, da artéria cerebral média, são elegíveis para esse procedimento, em até 48 horas. A gente vai falar sobre isso na aula de AVC. Hidrocefalia obstrutiva. Veja, obstruiu a drenagem. O que você faz? Vai dar corticoide? Não faz sentido. Você vai fazer uma craniectomia descompressiva? Veja, o sistema ventricular, ele é totalmente difuso, né? Está dos dois lados. Você teria que tirar o crânio inteiro, não é só um lado. Então é mais fácil você fazer o quê? Você fazer uma drenagem do líquido. Coloca um catéter onde está o ventrículo cerebral e deixa o líquido sair, até que você resolva o motivo da obstrução. Por exemplo, se for só porque ficou ali, teve um sangramento, e isso gerou um espessamento do líquido e está com dificuldade de drenar, com o tempo você vai ter a eliminação desse volume, certo? Então veja, o mecanismo depende muito, interfere muito na forma de tratar. Isso é importante você saber. AVCH ou encefalopatia hipertensiva, edema o quê? Hidrostático, pressão arterial muito alta, superou o limite de autorregulação. O que você faz aqui? Diminui a pressão arterial, joga a pressão arterial para baixo. E o TCE, aí eu tenho uma abordagem estruturada, uma coisa bem estruturada que você vai ver em muitos detalhes na aula de TCE. É importante você saber como fazer, ok? Então agora a gente vai para a morte encefálica. Morte encefálica, rapidamente. Vamos lá. Quando é que eu considero esse diagnóstico? Primeiro,